Olá, galera, Prokelly de História, tudo bem? Bom, uma pergunta que normalmente eu escuto. Pro, o que cai em História no Enem? Então, hoje a gente vai ver o top 10, com 10 temas que mais caem no Enem em História. Como vocês sabem, o Enem de 2020 vai ocorrer em janeiro e fevereiro de 2021. Tá logo aí, mas ainda dá tempo da gente revisar e estudar alguma coisa. Em História, eu posso te ajudar com os principais temas. Vocês sabem também que o Enem, ele tem um jeitão próprio. Ele normalmente, e às vezes em algumas perguntas, não fala de um tema específico, mas ele fala de um tema abrangente. O Enem, em História e Sociologia, trabalha os direitos humanos, os movimentos sociais, a valorização da cultura, da educação e a luta por direitos no geral da sociedade. E em se tratando de sociedade, a gente não pode esquecer de estar relembrando os 5 pilares de história para estudar as sociedades. Vamos relembrar comigo? 5 pilares de história para estudar as sociedades. Eu tenho que conhecer a política dessa sociedade, a cultura dela, a religião, a economia e a estrutura da sociedade em si. Esses são os 5 pilares. E em História, com os temas, 80% das provas anteriores fala sobre História do Brasil. Então, pode estudar a História do Brasil. Cai bastante. Mas eu separei aqui o top 10. Acompanha comigo. Número 1, Grécia e Roma. Tanto o Império Grego quanto o Império Romano. É abrangente, é muita coisa, mas vamos frisar na sociedade, na filosofia e no Império Romano e suas conquistas e expansões. 2, Idade Média, que vai desde o século V até o século XV, ali os países da Europa, o feudalismo, os conflitos, guerras, peste, que fizeram daquele momento da Idade Média. Também sobre a Inquisição, Igreja Católica, tá bom? 3, Revolução Industrial. As 3, tanto a primeira, a segunda e a terceira. Também sempre cai sobre o impacto que a Revolução Industrial causou nas sociedades. 4, Guerra Fria. Normalmente cai quem contra quem, os blocos que foram se separando, os conflitos, né? Envolvendo tanto um lado quanto o outro, normalmente cai. 5, escravidão. Normalmente escravidão no Brasil. A luta dos negros, o tráfico negreiro, tá? As resistência, quilombos e também os movimentos abolicionistas. 6, Brasil e Império. Normalmente cai, tanto com Dom Pedro I, como com Dom Pedro II, todo o período de 1822 até 1889, as revoltas, os partidos políticos e o que acontecia dentro desse período. 7, Brasil República. Esse é fácil que vai cair. Brasil República sempre cai a Primeira República, ali de 1904 até 1930, coronelismo, política do café com leite, revoltas e conflitos que aconteceram durante esse período também. 8, Era Vargas, um período longo, de 1930 até 45, tudo que envolve esse ser que virou quase um mito, o senhor Getúlio Vargas. 9, Ditadura militar no Brasil. É certo que sempre cai. Um período longo também, né, de aproximadamente 21 anos, de 1964 até 1985. Vamos revisar aí as repressões, né, a ditadura em si, a forma dura como eram tratados, as AIs, os atos institucionais, certo? E por último, e nem tão não importante, conflitos e terrorismo pelo mundo. Um tema também contemporâneo, que nós ainda vemos e ainda vivemos, sempre cai em prova. Então, as provas em janeiro e fevereiro já estão logo aí, mas dá tempo ainda, dá a sua estudada, dá a sua revisada.
Vamos relembrar dos 5 pilares da sociedade e sempre ver essa dinâmica da sociedade na história. Como que o homem é impactado na história, como que isso transformou a vida dele na história, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo esse top 10 dos temas. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.